traz algumas oportunidades que de repente são portas que eu abro para operacionar a criação de prompts específicos para diferentes negócios. Não sei, é aqui no primeiro mundo que acontece da implantação, não do desenvolvimento da IA, da implantação. Bora para mais um vídeo, seja bem-vindo ao canal Chareado. Hoje eu, num cenário diferente, estou trazendo aqui diretamente de Chicago algumas reflexões, compartilhar aqui com você uma experiência que aconteceu aqui na casa dos nossos amigos. Eles são nativos, eles não utilizam inteligência artificial, e fica até o final do vídeo que eu vou contar como que foi essa experiência num primeiro contato. E é engraçado isso, né, porque a gente é Brasil, tal, se fala de ChatGPT, Gemini, né, pelo menos, não sei se essa bolha que eu vivencio não é uma novidade, mas aqui, exclusivamente em Illinois, foram poucas as pessoas que realmente experimentaram inteligência artificial, né, todas elas, de fato, escutou falar, inclusive são investidores de stocks, que eles compram ações na bolsa americana, então eles sabem o que acontece, eles são muito atualizados na questão. Veio aí o DeepSeek, balançou toda a bolsa, sem novidades para eles. Mas a real usabilidade, isso ainda é um dilema, assim, sabe? De fato, existe um certo receio da parte deles. Mas fica até o final desse vídeo que eu vou contar maiores detalhes. Passei por Los Angeles. Em Los Angeles nós visitamos a Santa Mônica, né, demos um passeio ali dentro da cidade, próximo ao aeroporto de LAX. Depois de Los Angeles viemos para Chicago, onde nós conhecemos alguns nativos aqui. E em Chicago, compartilhando aqui como a ideia desse vídeo é trazer alguns insights, e mais uma vez, que seja um vídeo que eu possa voltar e olhar para trás e enxergar algumas experiências, algumas vivências. Então, depois de Chicago, nós fomos para São Luís, que fica em torno de 350 quilômetros aqui de Chicago, em torno de 4 horas de viagem de carro. Fomos visitar o filho do casal do nativo que nós conhecemos aqui. Foi uma viagem muito legal, bem tranquila, nas estradas americanas. Inclusive, um fato curioso é que, na volta, vou compartilhar aqui a foto com vocês, tudo aqui é uma novidade, tudo é uma experiência diferente, né? A gente estava passando, olhei no Waze, logo no lado, um centro nuclear que gera energia. E aí você vai conversando com o nativo, né? Que eles falaram, nossa, realmente é um centro nuclear. E o mais curioso é que as pessoas gostam de pescar lá porque a água é quente. Aí você, caramba, que coisa, é bem curioso isso, né? Chegando na cidade de São Luís, nós fomos visitar o famoso Gateway Arc, que é um portal literalmente, e ele tem toda uma arquitetura planejada, e isso é muito interessante porque os engenheiros, arquitetos, eles ficaram 16 anos planejando e calculando como que eles poderiam fazer com que um ponto se tornasse turístico a partir de algo inovador e moderno. Então eles pensaram em várias hipóteses e a que conseguiram concretizar de fato foi como se fosse uma montanha russa, um roller coaster, que sobe lá até a ponta, deixa a galera lá, desce para buscar mais pessoas. Vou compartilhar aqui algumas fotos. Foi um passeio bem interessante. Isso foi durante o dia, e na volta nós ficamos na casa desse filho do casal de nativos, que eles compraram uma casa, e essa casa é uma small town, né? Um lugar afastado do centro da cidade. E o que é interessante é que a casa que eles compraram, ela é de 1870. Então foi muito interessante passar um dia numa casa que é de 1870. Né? A cabeça viaja nas histórias. Quantas pessoas será que passaram, vivenciaram alguma coisa lá, né? Foi muito legal, assim. Ficamos lá e ficamos conversando bastante. Agora, trazendo para o contexto de trabalho, o filho desse casal de amigos, ele é mecânico de aeronave. Então, ele trabalha exclusivamente por uma empresa que presta serviço para um hospital, que eles têm um helicóptero. Então, ele dá manutenção para esse helicóptero. Então, ele foi justamente morar nessa residência por conta de ser uma proximidade de um dos pontos, uma base aérea. E aí ele estava me contando os custos de vida, né? Então aqui o pagamento é por semana, só que o olhar deles para com o dinheiro é sempre na questão de ano. Então quantos você faz por ano? Quantos dólares? Né? Então um mecânico
recém-formado, no caso, gira em torno de US$ 100.000 ano. Fazendo a conversão, o dólar a R$ 6, estamos falando de R$ 600.000. Outro ponto que é interessante, nós estávamos comentando sobre casas e seus respectivos valores. Com o Jornal do Dia, a gente deu uma olhada em casas que você encontra nessas pequenas vilarejos, nessas cidades, que não são downtown, a partir de US$ 50.000. E aí você fica fazendo cálculo, né? Caramba, quanto será que é o custo de vida? Quanto será que uma pessoa consegue absorver de bills, de pagamentos, né? De energia, dia a dia de alimentação e ainda uma parcela de uma casa, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para você receber as notificações. Mas uma coisa que é nítido é que eles têm, se tratando de trabalho, é engraçado porque de todos esses nativos que a gente conversou, a galera, não sei se é quem já assistiu Ruptura, né? O que é engraçado, Ruptura é uma série da Apple que mostra que o cara lá tem uma vida real, normal, e aí ele pega o elevador, ele vai pro escritório, aí acontece uma nova vida lá, onde é a vida do trabalho dele. Então acontece essa ruptura. Eu tava até conversando com minha esposa aqui em Chicago, como se fosse uma ruptura pra gente, né? Porque a gente tem uma vida no Brasil, e aqui em Chicago é como se fosse uma outra vida, realmente, né? Te traz muitas reflexões, né? De fato, você tem coisas que você nunca parou para pensar, né? Por exemplo, aqui a neve. Existem trabalhos que no Brasil não faria o menor sentido, como por exemplo, teve uma nevada muito forte que aconteceu nos últimos 3 dias, e aí eles estavam comentando, pô, vai acontecer isso, depois vai ficar ruim pra direção, né? Não vou trabalhar no escritório, vou trabalhar home office. Tá aí, beleza. Só que quando passou de madrugada, essa nevada, a gente saiu da porta, a neve tava coisa assim, de 40 centímetros. Aí a gente, caramba, que coisa, né? E, tipo, coisa de 2 horas depois já tinha vários tratores passando, fazendo a remoção de todo essa quantidade pesada de neve. E aí, tipo, não era um ou dois, eram dezenas espalhados. Aqui no caso é um condomínio, então tinha vários aqui dentro, tinha na autoestrada outros passando. E além de fazer a remoção, eles ainda jogam sal. Então fica realmente todo preparado, assim. Ó. O esquema da cidade é muito preparado para recepcionar a neve. Isso mostra que, de fato, quando você tem uma experiência, você consegue entender algumas soluções e de soluções geram, de certa forma, você consegue atuar na necessidade. Ficou meio confuso isso, né? Mas então assim, essa demanda e tem muito trabalho para isso. Inclusive é uma necessidade real. Então, é engraçado isso, né? Porque de fato só comprova aquele clichê que a gente sempre fala. Se tem uma necessidade, tem uma aplicabilidade. Então, aqui no caso, esse Shave Snow, existe muita demanda. E o mais interessante é que, assim, todos eles olham a tecnologia como algo realmente disruptivo, como algo que agrega, como algo que transforma. Exemplo, aqui nós fomos até visitar, o Google comprou uma sede gigantesca que era do governo, agora é do Google. Inclusive o metrô de downtown tem conexão com esse prédio por baixo. Lá vai ser um dos novos escritórios do Google. Conversando com a galera por aqui, eles explicaram que isso foi uma jogada estratégica do Google, porque downtown ele fica no meio, né? Tem vários pontos positivos, entre eles, como a cidade tem muitos data center, e data center precisa de resfriamento, e a cidade, por conta da temperatura, ela ajuda muito nesse aspecto. E ela tem lagos, então ela tem muita água por aqui. Então isso faz toda a diferença num tipo de operação desse tipo. E outro ponto relevante para o Google é que não é New York, não é São Francisco, não é Los Angeles, mas é algo bem centralizado, onde traz fácil conexões com todo esse perímetro para facilitar aí a distribuição de seus colaboradores. Esse era um ponto que eles estavam comentando. Então, assim, agora fazendo uma conexão com essa galera de diferentes áreas, o que a gente percebe?
que a inteligência artificial chegou para eles através de conhecimento, mas não através de usabilidade, não através de prática. Então, por exemplo, no Brasil, as minhas empresas, no caso a agência, por exemplo, a gente já utiliza no dia a dia, faz toda a diferença e improvisa muito a questão da facilidade de, como uma ferramenta, né, ajudar e melhorar o desempenho ou a produtividade dos nossos colaboradores. Aqui, olha que engraçado, no primeiro dia a gente conversou com essa pessoa, tô zelando pelo nome, de não comentar os nomes, até mesmo porque, né, questão de privacidade, tudo. Essa pessoa que trabalha como assistente financeira, ela... No primeiro dia a gente comentou, falou, vocês não estão utilizando inteligência artificial? Ela, não, ainda não. Aí a gente falou, mas por quê? Ela falou, porque não é seguro, né, compartilhar as informações. Aí eu comentei, eu falei, olha, tem algumas formas, né, para você utilizar a inteligência artificial, inclusive hoje você tem a possibilidade de rodar isso localhost, né, o que, de certa forma, você consegue trazer aplicabilidade para sua máquina e não compartilhar e sair para fora e dividir as suas informações, que são a sua privacidade, para servidores externos. Aí ela, oh, really nice. Então, a partir desse gancho, foi surgindo o interesse. Aí passou 2, 3, 4 dias, ela tinha que entregar um relatório, tipo, isso era uma sexta-feira, ela tinha que entregar um relatório na segunda. O relatório era 43 mil linhas, tinha, para ela pegar as informações e os valores, agrupar por grupo de produtos, né? Então tem produto A, B, C, aí quantos do produto A é a somatória, quantos do produto B é a somatória e quantos do produto C é a somatória. 43 mil linhas no Excel. Aí eu falei, nossa, isso aí a inteligência artificial ia tirar de letra. Você monta o prompt para fazer esse agrupamentos por valores de classificação de produto. Mas será que funciona? Eu falei, a gente pode tentar montar um prompt aqui de uma forma levando em consideração a privacidade dos dados, né? Beleza, vamos ver. Então, ela gerou esse arquivo, exportou do sistema. Começamos a trabalhar numa IA interna, local, até para a gente seguir nessa segurança. Prompt ali de 3, 4 linhas, né? Quebramos um pouquinho a cabeça, mas eu vou falar que foi coisa de 15 minutos, porque o prompt era solicitado, quando eu fui montando, eu pedia para ele fazer agrupamento por ID exclusivo de produto. Então, o produto A tem que agrupar com tudo que é A. Só que aí o que acontecia? Tinha o A, ele ficava quebrando a somatória em mais pedaços. Então tinha o A5 e o A10. Aí eu falei, não, mas o A é uma somatória só, tem que ser 15 no prompt, né? E aí ele ficava martelando. Aí eu fui fazer um debug e eu entendi ali que no caso tinha o A e tinha o A espaço. Então por conta desse espaço era um ID único, onde ele colocava uma segunda somatória. Corrigido isso no prompt, foi tipo mágica, assim, 43 mil linhas viraram 9 mil agrupamentos. A hora que a gente deu o comando final, entregamos o Excel, eu falei, olha, dá uma confirmada nos valores. Aí ela falou, nossa senhora, eu não acredito nisso. Eu tinha até segunda-feira para fazer, eu não ia conseguir fazer até segunda, e eu falei pro meu chefe que eu ia precisar de um mínimo 7 dias. E assim, aconteceu. Conclusão, assim, resumo da história. Ela ficou muito feliz. E ela enxergou o poder da IA na facilidade do trabalho. E não que a IA vai pegar o trabalho dela, e sim que a IA é uma ferramenta de trabalho para ela. Fez toda a diferença, ela ficou muito feliz. E ali ela viu uma usabilidade de algo que antes ela tinha um receio por parte de vazamento de informações. E aí ela falou pro marido e já mandou mensagem pra chefe, né? Estamos evoluindo. Foi bem interessante. E depois disso ela falou, nossa, que legal. Olha, se eu vou precisar disso mais vezes e pode ter certeza que eu vou te chamar. Eu falei, fica tranquilo, se você precisar, a gente tá aqui para isso, a gente pode te ajudar. Então, olha que interessante, de uma simples explicação, de uma simples execução que gerou um resultado estrondoso ao ponto. Aqui eles recebem por hora, né? Então imagina a economia de tempo e preço que foi envolvido simplesmente na montagem de um prompt que gerou todo esse trabalho aí de uma forma concatenada e assertiva. Economia de tempo absurda. Então, olha só, levando esse reflexo, a gente consegue então abrir portas, né? Eu não sou especialista em IA,
né? O que eu sou, claro, apesar de ser bacharelado em engenharia da computação, né, estudar bastante esse tema, mas eu não sou especialista, não tenho uma formação na área de IA. Mas isso já me traz algumas oportunidades que de repente são portas que eu abro, que eu consigo de repente trazer isso de uma forma monetizada, né? Poderia, por exemplo, oferecer aqui de uma forma geoposicionada em Chicago, entendendo essa necessidade do público, oferecer esse serviço. Olha, você que trabalha aí com Excel, você que trabalha com análise de dados, né? Sei lá, pode explorar diferentes aberturas, como por exemplo, oferecer cursos, oferecer treinamentos, ou se não, vender minha hora comercial para operacionar a criação de prompts específicos para diferentes negócios. Não sei, pode se abrir muitas possibilidades, né? Mas uma coisa eu vou conseguir validar aqui presencialmente: a necessidade e a disrupção que é o IA num trabalho para nativos que estão aqui, que estão fazendo. É aqui no primeiro mundo que acontece todos os lançamentos, as novidades, as implementações, mas mesmo aqui no coração da coisa ainda tem a necessidade da implantação, não do desenvolvimento da IA, da implantação da IA para a quem operaciona, para quem trabalha, para quem analisa e para quem realmente tem ali, de fato, a execução manual na frente de um computador, de uma máquina, né? E Chicago é isso, é uma caixinha de surpresas. A gente estava andando ali em downtown e eu vi aquele prédio gigantesco da Salesforce, assim, é um prédio, não é um escritório, não é assim, é a central fenomenal. E aí é nostálgico, né? Porque eu estava lendo um livro, vou deixar até a indicação aqui, que é o livro Receita Previsível, do Aaron Ross. Fala sobre a metodologia que fez a Salesforce faturar 100 milhões de dólares em 12 meses, tá? Lá ele vai destrinchar o que é um SDR, o que é um closer, o departamento comercial. É um livro muito legal, é um livro que de fato, a hora que eu olhei aquele prédio da Salesforce e veio os lances desse livro, eu falei, caramba, meu, essa metodologia precisa ser aplicada à risca, porque o resultado tá aqui. Então, assim, Chicago é essa caixinha de surpresas. E, de fato, as coisas aqui, por mais que funcionem, né, ainda existe muito a ser implementadas. Existe muito ponto a ser explorado. Não sei se eu tenho esse olhar por conta da minha vivência. Óbvio que eu tenho minha ótica, né, por conta das minhas experiências no Brasil, de sempre olhar o, como o empreendedorismo pode colaborar com essa necessidade do mercado, ou qual que é as movimentações que eu faço para ligar determinados pontos. Mas uma coisa eu vi aqui, realmente muitas oportunidades, apesar de olhar de fato e conseguir conectar essas peças. Falando um pouco de trabalho, né, aqui é nítido essa questão de contratações, né? Então, todo lugar que você vai estão contratando. Por exemplo, a gente foi no McDonald's aqui do centro, estão contratando. Aí, inclusive, eles colocam até o valor da contratação. Eles estão pagando 16 dólares hora. Aí, pô, pegamos a estrada para ir para São Luís. Estão contratando o central de distribuição gigantesco da Amazon. Aí colocaram lá, estamos contratando, venha fazer parte desse time. É assim, tem muita demanda de trabalho aqui também. E uma outra coisa curiosa é que quando você tá nas estradas, você vê o outdoor. Todos os outdoors praticamente são as mesmas temáticas. Ou é de bet, de cassinos, ou é de advogados, para fazer aí a atuação diretamente trabalhista. Então é um fato curioso que fiquei refletindo sobre isso também. Esse vídeo aqui eu busquei trazer alguns insights, deixar aqui até para que no futuro eu possa consultar como que foi essa minha vivência aqui em Chicago. Espero que vocês tenham gostado e que de certa forma que eu possa ter contribuído com você de alguma forma compartilhando essas ideias. Se você gostou, siga esse canal e acompanhe outras novidades e outros insights sobre inteligência artificial, marketing e negócios. Muito obrigado.